erupção na Indonésia deixa ao menos 39 pessoas sem vida. Tornado quádruplo nos Estados Unidos varre cidades e é fatal para ao menos 70 moradores. Ucrânia acusa a Rússia de movimentação de mais de 100 mil soldados na fronteira e usa de meme para provocar país vizinho. Fortes chuvas no sul da Bahia causam desespero e destruição. Após 8 anos, 4 réus são julgados pelas 242 vítimas da Boate Kiss e são condenados, mas continuam em liberdade. Essas então serão as notícias do Absurdos da semana. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um Absurdo da semana, certo? E hoje por trás das câmeras eu tenho aqui Adri Dias. E aí pessoal? Opa, quero saber qual vai ser a meta de like pro vídeo de hoje. 19.231. 19.231 likes. E na quinta posição a gente já vai falar de um vulcão que entrou em erupção lá na Indonésia, certo? Esse vulcão é o Monte Semeru, que é a montanha mais alta da ilha de Java, certo? Onde fica o vulcão. E ele entrou em erupção no sábado passado, disparando uma grande coluna ali de cinzas, né? E essa coluna de cinzas, ela é maciça mesmo, é cinza mesmo, não é só... Quando a gente pensa nisso, parece que a gente... Na minha cabeça vem mais fumaça do que cinza em si. Mas não, era muita cinza. Tanto que as cidades ficaram cobertas de cinza, a ponto que em alguns locais você só conseguia ver realmente os telhados das casas, porque estava tudo como se fosse alagado, só que com cinza, entendeu? Em alguns locais militares, onde policiais e moradores convivem, eles estavam tentando tirar a lama com as próprias mãos para tentar salvar a vida de algumas pessoas que estavam soterradas por conta de toda a erupção. E mais de 4 mil pessoas tiveram que fugir rapidamente, assim, tiveram que abandonar a vida, carro, casa, tudo que construído do nada para ir para algum tipo de abrigo, né? E nesse abrigo teve vários tipos de reclamação, como por exemplo, dor no peito por inalar essa cinza. Inclusive tem uma doença que é por conta da pessoa inalar a cinza do vulcão. A maior palavra do português é essa doença, né? É pneutra microscópio. Não vou saber dizer agora. Vulcano, sei lá. Bota aí escrito aí, é gigantesca. E o chefe do observatório que cuida, né, e vigia ali o tempo todo o Monte Semeru falou um pouco sobre essa erupção. Ele disse o seguinte: o Semeru é um dos vulcões mais ativos da Indonésia e ele continuará ativo. As pessoas precisam ser mais vigilantes porque a ameaça em potencial persiste. Ou seja, eu acho que ele está falando um pouco sobre as pessoas morarem ainda perto e próximo. Na quarta posição a gente vai falar de um outro problema natural que está rolando nos Estados Unidos. Foi um tornado quádruplo, ou seja, eram 4 tornados que aconteceram e varreram pelo menos 5 estados americanos. E a gente pode falar que literalmente varreu algumas cidades. Em Mayfield, por exemplo, uma fábrica de velas estava em operação durante o tornado, ou seja, as pessoas estavam trabalhando dentro da fábrica quando o tornado atingiu essa fábrica. E as pessoas que estavam lá, que eram mais de 100, foram soterradas pela fábrica que desabou. E até agora os bombeiros estão tentando resgatar essas pessoas. Em outro estado, lá em Illinois, por exemplo, um armazém da Amazon, onde várias pessoas estavam trabalhando de noite, embalando pedidos, né, de entrega, acabou desabando e várias pessoas também morreram. A gente não sabe até agora quantas são. No Kentucky, ao menos 70 pessoas já foram confirmadas pelo governador. Então é uma tragédia gigantesca. Na terceira posição a gente vai falar sobre o ataque entre países no Twitter envolvendo meme. Por incrível que pareça, é isso mesmo. A Ucrânia vem postando alguns memes lá no seu perfil e até faz sentido porque, hoje em dia todo mundo se comunica por meme, você vai fazer isso para ter um certo engajamento. Só que eles fizeram um meme para atacar a Rússia. É um meme já conhecido, aquele meme da dor de cabeça, tipo, dor de cabeça aqui, enxaqueca, dor de cabeça aqui, estresse, dor de cabeça... Aí quando tá a cabeça inteira doendo, quer dizer que você mora do lado da Rússia, tá ligado? Tudo isso começou já faz um tempo, quando a Ucrânia se sentiu ameaçada pela Rússia, falando que tinham 100 mil soldados na fronteira, e esses 100 mil soldados estavam se preparando para invadir e tomar conta de tudo, certo? E quando eles falam sobre isso, não foi uma parada assim, inventaram do nada. Não, foi um negócio que teve vídeo, teve tudo, e inclusive os Estados Unidos chegou a falar sobre, falando que se isso acontecesse, a Rússia teria vários tipos de problemas. O Reino Unido também falou, a União Europeia falou, o Reino Unido que saiu da União Europeia, por isso que, né, é um país importante da Europa que não tá, então a gente também colocou aqui. E a Rússia falou que tudo isso não passava de histeria, que não tem tropa nenhuma lá e que nada tá acontecendo, e a gente fica de olho, né? Já sabe que faz um bom tempo que a Rússia realmente tem interesse ali na Ucrânia, ali nas terras da Ucrânia e na passagem principalmente de gás, de petróleo e de várias coisas, né, onde a Ucrânia se torna muito útil para os russos, e já é um desejo dos russos desde muito antes do Putin. Então a gente vai ver se isso pode acontecer por agora ou se, como os russos falaram, era só histeria. Na segunda posição a gente vai falar sobre os temporais que estão rolando na Bahia e que fizeram 38 cidades acionaram situação
de emergência. O que significa? Que todo o estado em si se volta para ajudar aquelas cidades. Então tem 38 cidades que pediram estado de emergência. Isso porque choveu demais, a quantidade de chuva é absurda, assim, né? E muitas casas ficaram totalmente embaixo da água, ou então ficaram só com o telhado para fora. Fora que era tanta quantidade de chuva que criou correnteza. As correntezas também levaram algumas pontes, levaram casas, levaram um monte de coisa. E nesses casos teve gente que acabou morrendo, como por exemplo uma família, onde Teixeira de Freitas, um tio e 2 sobrinhos acabaram falecendo. Eles eram Ediel, de 26 anos, Ana Cecília, que tinha 4 anos, e Cícero, de 9 anos. Eles foram soterrados depois que um barranco deslizou e a família deles, o irmão mais velho, acabou sendo resgatado por algumas pessoas que estavam ali ajudando. Em Jucuruçu, por exemplo, alguns bairros foram isolados por risco de desabamento e as pessoas tiveram que abandonar as casas sem, tipo, pegar nada. Esquece tudo que tu tem lá e sai porque provavelmente vai desabar. Imagina a situação, né? E só pra vocês terem uma ideia do tanto que choveu a mais, em Itamaraju, por exemplo, choveu cerca de 527 milímetros nos primeiros 10 dias de dezembro. O que significa? Isso significa que é um aumento muito grande, porque no ano passado, no mesmo período, choveram 13 milímetros. 527. Nossa, meu, cara, é tipo... É muito mais, cara. É muito mais. Mas é por isso que não tá aguentando, não tem como aguentar. E na primeira posição a gente vai falar do assunto que movimentou muito essa semana, né? O julgamento que durou 10 dias da Boate Kiss. Esse julgamento que envolvia 4 réus. O Ministério Público estava acusando esses 4 réus de estarem envolvidos e serem culpados pela morte das 242 pessoas. Além deles, a gente sabe que tem várias pessoas que têm que também responder por isso, como, por exemplo, pessoas do governo e pessoas do poder público, né? Porque o local estava funcionando com vários erros, e esses erros eram também negligência dessas pessoas, né? E para quem não lembra, o incêndio foi causado quando alguém da banda da Gurizada Fandangueira acabou acendendo ali um dispositivo de show pirotécnico, ou seja, aqueles foguinhos, sabe, de show e tal, e atingiu o teto que estava coberto por espuma acústica. Para quem não sabe, espuma acústica tem 2 tipos. Tem um tipo que é inflamável e tem um tipo que não é inflamável. Esse tipo que não é inflamável, ele é mais caro, mas ele existe, ele é disponível por aí. Não sei se foi por uma questão estética ou por outra questão, ou se ele nem sabia que existia a versão inflamável ou não, mas isso foi um dos motivos que fez pegar fogo, e então o fogo se espalhou. E enquanto ele ainda era pequeno, o próprio rapaz que tinha acendido e tinha levantado ali, né, o fogo, tentou apagar com o extintor, mas o extintor não funcionou. Mais uma falha, né, do local. Outra falha do local foi que não tinha mais de uma saída de incêndio, só tinha uma, e as pessoas tinham que ir todas para o mesmo local. Outra falha foi que a segurança trancou a porta por muito mais tempo do que precisava, porque quando começou a pegar fogo já era para abrir a porta, e a segurança não tinha ideia do tamanho do problema. Era tudo escuro, tudo à noite, a balada era grande, tinha vários ambientes, então como a segurança não tinha ideia, pensava que as pessoas queriam fugir sem pagar comando ou algo do tipo. Por essa falha também, mais pessoas acabaram ficando dentro da balada por mais tempo. Outro problema que aconteceu é que a luz acabou durante toda a saída das pessoas, então as pessoas ficaram sem direção, e elas se guiaram por luzes que elas viam. Uma dessas luzes é a luz do banheiro, por isso muitas pessoas foram pro banheiro e acabaram falecendo lá, né? Mais um erro seria de quem viu todo esse local, né? E aprovou ele para uso de festas e eventos, que seriam os bombeiros, que dão ou não o alvará para um local, e o local tinha alvará, ou seja, os bombeiros aprovaram o local para eventos, certo? Mas os 4 que foram julgados foram Mauro Hoffman, que seria o sócio da boate e que pegou 19 anos de prisão, Elisandro Sporn, que pegou 22 anos e era o proprietário, né? Os dois seriam então sócios junto ali. Marcelo de Jesus, que era o vocalista da banda e que acionou, né, o dispositivo e pegou 18 anos, e o Luciano Bonilha, que era o auxiliar da banda, que ajudou a instalar o negócio e também foi comprar. Então, assim, no meu ver, me desculpa, eu assisti algumas horas, não assisti tudo. Eu sou só um leigo mesmo, assim, que não deve ser contado como uma análise jurídica ou qualquer coisa do tipo. Mas no que eu senti lá, eu fiquei com muita pena mesmo desse Luciano. E eu sei que é intencional, que tem advogado instruindo ele a fazer isso de uma forma bem feita, mas eu fiquei com pena do cara, porque eu me coloquei no local dele. Se o seu patrão manda você ir comprar sei lá, um fogo de artifício, por exemplo, porque ele vai acionar no final do ano, e aí isso dá uma puta cagada e morre um monte de gente, porque tu foi lá e obedeceu teu patrão que mandou tu fazer um negócio, eu fiquei pensando um pouco nisso, entendeu? Porque ele foi comprar um negócio a pedido, não era o trabalho dele, ele era road, tá ligado? Ele foi comprar a pedido da banda, ele ajudou a banda colocando lá, instalando, e ele também foi um dos que tentou apagar o fogo, tanto ele quanto o Marcelo, que também estava sendo julgado, tentaram apagar com o extintor, e o extintor não estava funcionando. Então, tipo, se o extintor não estava funcionando, por que tipo, os caras são culpados, entendeu? Isso que eu não entendo. Aí, tipo, outra coisa que falaram, pô, os caras não avisaram no microfone, foi um vacilo do caramba. Mas o rapaz do som, na hora que tudo tá acontecendo, ele desligou o som.
com medo. Ele pensou, tipo, oh, vai dar alguma treta, tá dando alguma briga, alguma coisa do tipo, não sei o que tá acontecendo, vou desligar aqui pra não vazar nada e não ficar um clima ruim pra banda. Ele fez um negócio que ele faria no padrão de qualquer problema. Só que nesse problema, ele furou tudo. Só que sem saber, entendeu? As pessoas cometeram erros que elas não queriam acabar com a vida de ninguém. Mas esses erros foram fundamentais para um desastre, infelizmente. E agora é muito pesado também uma pena para uma pessoa dessa, de anos assim de cadeia, né? Mas do outro lado a gente também tem assim, quantas famílias de vítimas chorando, quantas famílias ficaram por aí, né? É muito difícil decidir tudo isso. Mas eu vendo particularmente, eu acho que tem muita gente que tá acima numa lista de culpa do Luciano, tá acima numa lista de culpa do Marcelo, principalmente desses dois, tá? Porque eles igual vão fazer o trabalho deles, cara, tá ligado? Se o dono da boate falasse assim, não faz esse negócio aí com fogo, porque o nosso teto aqui ele é inflamável. Então se pegar o fogo ali vai ser uma desgraça, vai ser uma tragédia. Não tinha acontecido nada disso. A gente vai perguntar pro cara, tu sabia disso? Não sabia. Aí vem uma outra questão. Era dever dele saber? Porque, na minha opinião, passa a ser dever dele. Se tem esse risco, ele tem que saber. E aí, se ele contratou, por exemplo, alguém também para fazer o serviço para ele, e ele confiou no serviço do cara e na sabedoria do cara naquele assunto, já vira um outro BO. Porque, por exemplo, Sim. eu tenho aqui a empresa aqui, tenho aqui a sede, certo? Quero reformar a fiação da casa. Contratei um eletricista, ele vem e coloca só fio vagabundo. Mas eu não entendo, certo? Ele colocou os fios vagabundo, a gente vai ligar as luzes, no que liga as luzes, puf, dá um curto-circuito, dá uma tragédia aqui, infelizmente acaba falecendo algumas pessoas aqui. A culpa não é minha, você entende no que eu tô falando? Então todo esse tipo de culpa tem que ser muito bem analisada e é óbvio que nesse caso tem muita gente que acabou falecendo e por conta disso a gente está falando com o coração muitas vezes. Tem que realmente acabar com a vida desse, daquele outro. Mas a gente tem que julgar um por um certinho e ver certinho o que cada um merece. Porque o que eu vi ontem, de verdade, cara, eu acho que, por exemplo, o proprietário, ele tinha que ser condenado, que pegar uma pena. O sócio lá, apesar dele falar, pô, eu não tinha nem a chave, eu não sabia e tudo mais, mas a partir do momento que tu vira sócio, né, a responsabilidade é tua. Isso até serviu para abrir meu olho, assim, tipo, para eu ser sócio das coisas, eu ficar próximo mesmo, não aceitar nada de longe, assim, entendeu? Então, se você é sócio, você tem que estar perto, porque, querendo ou não, isso envolve você, né? E aí, no caso dos outros dois, eu acho que é algo que pode ser pensado. De verdade, eu acho que é algo que pode ser pensado. Mas eu também não defendo nada, porque, igual eu falei, é um tema muito sensível para você sair defendendo qualquer coisa. Só que eu acho que é algo que é mais fácil de se pensar e as penas não deveriam ser quase que iguais, entendeu? Para todos eles. Bom, esse realmente foi um absurdo, né? Eu acho que muita gente vai querer comentar aí, vai deixar o seu comentário, deixar sua opinião, falar o que pensa sobre, né? Como que viu esse julgamento também. E semana que vem tem mais absurdo da semana. E não perde os vídeos dessa semana, porque a gente vai ter muito conteúdo. Eu sabia que você ia ficar até o final, você é curioso igual eu. Primeiro, deixa o seu like, se inscreva no canal, espero que você tenha gostado.